Muito bom dia, irmãos. Bom dia. Nós tivemos a oportunidade hoje de prolongar um pouco o tempo do nosso intervalo. Deu para nós pormos as conversas em dia, para irmos conversando, mas agora é o tempo de louvarmos o nosso Deus. Pedimos desculpa por este pequeno atraso. Há sempre aqui algumas coisas que nós queremos fazer durante o intervalo e às vezes não há tempo, o intervalo é demasiado curto. Mas hoje nós vamos então agora começar o nosso culto. Vamos começar por lembrar que os irmãos que querem receber as informações, a newsletter, os avisos, o boletim da igreja no vosso e-mail, podem fazer o scan deste código que está aqui atrás e com este código podem inscrever-se para receber a newsletter das informações da igreja no vosso e-mail. Mas há outros assuntos que nós queríamos também passar. Nós temos a atualizar a lista de membros da igreja. E precisamos da vossa ajuda. Para podermos atualizar a lista de membros, nós pedimos aos irmãos que possam fazer o scanner deste código e que possam preencher o questionário. Se no código antigo, no primeiro código, dizia que se tivessem dúvidas podiam falar com a irmã Isabel Bispo para poderem receber a newsletter, a mesma coisa se passa aqui. Se quiserem fazer este cadastramento, podem falar com algum de nós, membros da direção, ou com a irmã Isabel. A irmã Isabel teve ali no intervalo a ajudar todos aqueles que precisavam de ajuda para entrar no código e para poderem fazer o seu registro. Pedimos então que todos possam fazer este registro. É muito importante para nós termos a nossa lista de membros atualizada. Podes passar mais um? Podes passar mais um slide, por favor? Isso. Ok. Este slide é dirigido especialmente às senhoras. Como os irmãos sabem, na nossa Convenção Batista Portuguesa existe um departamento especial de senhoras, que agora se chama Departamento de Mulheres. E o Departamento de Mulheres, além de realizar várias atividades durante um ano, eles têm uma Assembleia Geral para aprovar uma série, não só o plano de atividades, como orçamentos, etc. E essa Assembleia Geral vai ter lugar na Igreja de Alcobaça no dia 14 de março. Este é o cartaz da Assembleia Geral das Senhoras da Convenção Batista Portuguesa. Quem tiver disponibilidade, é preciso que seja inscrito, é preciso que possa representar a nossa Igreja, e então quem tiver disponibilidade e vontade de estar na Assembleia das Senhoras no dia 14 de março, pode falar com a irmã Célia ou com a irmã Débora. Está bem? Mas principalmente com a irmã... Onde é que está a irmã Célia? Está ali em cima. Obrigado, irmã Célia. A irmã Célia é a nossa Presidente das Senhoras aqui da nossa Igreja. Eu creio que... Depois nós já vamos falar sobre este assunto. Mas fica já aqui o chamariz. Podemos passar à frente? Mais à frente? Ok. Irmãos, posto este período de anúncios, posto este período em que eu devia ter dito sejam bem-vindos, e comecei a falar e não disse, nem dei as boas-vindas, peço desculpa. Deixem-me perguntar, quem é que está aqui hoje que nos visite pela primeira vez? Sejam bem-vindos. É um prazer... bem-vinda também. É um prazer para nós muito grande poder contar convosco. Esperamos que se sintam bem no nosso meio e esperamos que possam também louvar a Deus hoje e participar no culto ao único que é digno de louvor e glória. O tempo que nós vamos ter agora é o tempo de prelúdio, e este tempo de prelúdio vai nos permitir fazer uma coisa. Enquanto ouvimos uma música, e vamos ter a ajuda do nosso instrumentista mais novo do grupo de louvor, nós vamos poder baixar a nossa cabeça e vamos poder orar. Vamos poder pedir ao nosso Deus que fale ao nosso coração, que utilize o tempo em que nós vamos estar a ouvir esta música e que utilize o tempo do culto para falar ao nosso coração, e vamos poder dedicar a Deus o nosso culto. Esse vai ser o objetivo. O culto não é para os outros que estão ao lado verem, o culto não é para parecermos bonitos, o culto não é para fazermos mais uma atividade, o culto é para glorificarmos o nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, enquanto ouvimos o prelúdio, vamos então baixar as nossas cabeças e vamos aproveitar o tempo para podermos orar.
irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus, consagrando este culto a Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento em que podemos estar na Tua presença. Senhor Deus, nós queremos, enquanto Teu povo, enquanto ovelhas do Teu pasto, nós queremos render glórias a Ti, Senhor. Nós sabemos que só Tu és digno de receber toda a honra, só Tu és digno de receber todo o louvor, só Teu é o poder, Senhor. Sabemos que Tu és o Senhor sobre os céus e sobre a terra, Tu és o Senhor sobre tudo aquilo que existe. E por isso, enquanto Teu povo, nós queremos louvar-Te, queremos bendizer o Teu nome, queremos engrandecer o Teu nome e queremos cultuar-Te. Aceita o culto que queremos prestar, Senhor. Que os nossos corações, que as nossas vozes, que as nossas mentes estejam em uníssono, honrando e bendizendo o Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Este ano vai ter lugar a 28ª edição do Caldas... 28ª ou 29ª? 29ª. Não peço desculpa. Eu pus ali que era a 28ª edição do Caldas Late Night, mas é a 29ª edição do Caldas Late Night. O Caldas Late Night é um evento cultural e artístico que é organizado pelos alunos da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha e tem a colaboração das forças vivas da cidade, da Câmara Municipal, da Polícia, das autoridades. Durante alguns dias, toda a cidade se torna num palco de exposições. Durante o dia todo e durante a noite toda, muitas vezes até. E os irmãos podem perguntar, mas porquê é que nós estamos a falar sobre os Caldas Late Night aqui na nossa igreja, no nosso culto? Por um motivo simples. Porque nós vamos estar envolvidos no Caldas Late Night. A Juliana já nos vai falar sobre o Caldas Late Night, sobre a forma como nós vamos estar envolvidos. Mas a verdade é que desde 2013 que nós estamos envolvidos no Caldas Late Night. Quem é que estava cá em 2013? Tão poucas mãos. Mas é bom sinal. É sinal que a igreja se está a renovar. Então, irmãos, eu vou-vos mostrar algumas fotografias do que foi a nossa primeira participação no Caldas Late Night. Podes voltar atrás, não ponhas já. Vem para trás, vem para trás. Então, os irmãos que conhecem as instalações da nossa igreja, ali na rua José Saudade e Silva, sabem que há muitos estudantes que moram ali naquela rua. E nós percebemos que havia realmente muitas instalações, muitas participações do Caldas Late Night a decorrer naquela rua. E era uma pena nós estarmos a desperdiçar tantas pessoas que estavam a passar ali sem podermos partilhar com elas o Evangelho, sem podermos mostrar que a igreja existe e que a igreja pode responder àquilo que eles estão à procura. Então, em 2013, o Grupo Bíblico Universitário desafiou-nos e nós decidimos fazer alguma coisa. E o que nós fizemos não foi uma exposição, não foi nada de grandioso, mas nós decidimos abrir as portas da igreja. Podes pôr. Então nós tínhamos, a luz não ajuda muito, mas do lado esquerdo, aliás, sim, do vosso lado esquerdo, tem ali uma banca que está à porta da igreja. Naquela banca nós tínhamos garrafas de água, tínhamos chá, tínhamos café, tínhamos bolo, e as pessoas que passavam podiam recolher uma fatia de bolo, podiam recolher, aliás, nós já vamos mostrar melhor o bolo, mas podiam recolher uma garrafa de água, podiam comer uma fatia de bolo ou tomar um café e podiam descansar um pouco. Tínhamos a igreja aberta, com a parte da cruz iluminada, e muitas vezes, para muitas pessoas, foi a primeira vez que viram a igreja aberta. E muitas pessoas nos diziam, mas eu passo aqui há anos, eu estou a morar aqui há 3 anos nesta rua, nunca vi a igreja aberta. Não sabia que estava a funcionar. Muitas pessoas entravam, perguntavam se podiam descansar nos bancos, porque estavam cansadas de andar pelas várias posições e usaram os bancos da igreja para descansar. Muitos pediam para usar a casa de banho e houve muitas conversas muito interessantes sobre aquilo que nós estávamos ali a fazer. Nós tínhamos, podes passar, nós tínhamos um slide, aliás, está ali melhor o bolo. Nas palavras de algumas pessoas que comeram o bolo, quando olhavam para ele, parecia sabão azul e branco. Mas afinal até sabia bem. Foi o que eles disseram depois. E nós tínhamos aquele cartaz num dos pilares da entrada da igreja. Aquele cartaz diz assim: água, 0 euros, café, 0 euros, bolos, 0 euros e salvação também é de borla. Embora ainda haja quem insista em pagar por ela.
E aquela mensagem, e podes passar a seguir, era esta, deu aso a que muitas pessoas pudessem ter conversas e fazer perguntas. Muitos estudantes que nunca iriam entrar na igreja, mesmo que nós os convidássemos, tiveram a oportunidade de, por causa deste simples cartaz, que também estava na mesa dos bolos, tiveram a oportunidade de questionar porquê é que nós estávamos a fazer aquilo. O que é que aquilo queria dizer? Entretanto, nós continuámos a participar no Caldas. O GBU, o Grupo Universitário, continuou a utilizar as nossas instalações para poderem fazer a exposição do Caldas. Numa das últimas vezes em que nós participámos, as pessoas já vinham de propósito de Lisboa e de Coimbra com um objetivo fixo. A primeira exposição que queriam ver era a Igreja do Caldas. Era conhecido como a Igreja do Caldas. E não é no último ano, mas no penúltimo ano, nós contabilizámos mais de 1.700 visitas à nossa exposição. 1.700 pessoas que dificilmente aceitariam o nosso convite para estar connosco no domingo de manhã. São 1.700 pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir e de ver pregado o Evangelho de uma maneira, de uma linguagem que eles entendem. Uma linguagem que nem todos nós falamos, mas uma linguagem que eles entendem. E nós estamos a falar sobre isto hoje por um motivo simples. Vou chamar a Juliana aqui à frente. Juliana, por favor. O que é mais extraordinário é que depois do Covid e depois de uma série de coisas, voltou a haver então o Caldas Late Night e a Igreja vai voltar a participar no Caldas Late Night. E todos nós vamos ser chamados a participar, mas a Juliana explica como. Bom dia, Igreja. É um prazer poder estar nesse processo criativo, de estar à frente do processo de fazer com que a Igreja esteja envolvida no Caldas Late Night mais uma vez. É de grande valia e eu gostaria de convidá-los a participar, mas eu vou convidá-los de uma forma um pouco diferente. Eu vou convidar a equipe Steiger para estar aqui à frente também, por favor. E nós vamos falar de uma maneira um pouco diferente. Uma maneira que a gente, que nós artistas gostamos de falar um pouco. E pronto, vamos colocar aqui um vídeo mais comunicativo. Caldas da Rainha, uma pequena cidade no centro do distrito de Leiria, mas que tem muita história para contar. Conhecida pelo seu hospital termal, seu belo parque e uma cultura artística que influencia todo o país, é também uma cidade que clama pelo Evangelho. No centro da cidade, é possível cruzarmos com as mais variadas pessoas, como agricultores que todas as semanas acordam cedo para virem aqui na Praça da Fruta venderem o fruto dos seus trabalhos. Há também engenheiros e empresários e há artistas de variados ramos, como pinturas, esculturas e tecelagem. Todos os anos, estas diferentes pessoas e grupos juntem-se numa salada multicultural para dar origem àquilo que a cidade chama do Caldas Late Night. Um evento onde, durante 3 dias, cada pessoa pode ter as portas das suas casas abertas e mostrar ao resto da cidade e visitantes aquilo que tem estado a trabalhar ao longo do ano. Nós, como Igreja Batista das Caldas da Rainha, não queremos estar fora. Queremos mostrar aquilo que Deus tem trabalhado nos nossos corações. E durante os dias deste evento, teremos o nosso espaço do Coração com Vida aberto, onde iremos realizar um sarau de poesia e teatro para mostrar aos habitantes das Caldas da Rainha o poder de Cristo nas nossas vidas. Iremos também mostrar que o Evangelho não é apenas para uns, mas também é para todos. Para crianças, adultos, homens, mulheres, trabalhadores, estudantes e artistas. Com isto, também contaremos com o apoio do Ministério Steiger. Olá a todos, o meu nome é Isaac. Eu sou a Ju. E nós lideramos uma missão aqui em Portugal que se chama Steiger. E a Steiger tem como foco mobilizar seguidores de Jesus para alcançar os jovens que não estão a entrar nas igrejas. Então nós vamos para as ruas, centros culturais, festivais, onde seja que as pessoas estão e conectamos com elas e mostramos o que significa seguir a Jesus no seu contexto. E durante o Caldas Late Night, a nossa equipe vai estar a apoiar o processo criativo do evento. E no próprio dia vamos estar a conectar com as pessoas que vão estar presentes durante o sarau.
Não só isso, mas no último dia do Caldas Late Night, nós vamos levar a igreja para as ruas e usar diferentes ferramentas criativas para partilhar a nossa fé com os jovens que vão estar cá presentes. Bom, como podem ver, temos muito trabalho pela frente e contamos com o vosso voluntariado para tornar esse projeto artístico possível. Venha falar do amor de Deus através das artes em Caldas da Rainha. Contamos com você! Muito bem, pessoal. Esse é o nosso projeto para Caldas. Nós vamos fazer um sarau, que, para quem não conhece esse termo, é um projeto artístico que envolve música, poesia, dança, uma coisa um pouco mais introspectiva, e vai acontecer no Coração com Vida. Vai ser uma das casas do Caldas Late Night. Nós vamos estar fazendo ali uma casa aberta e também umas sessões de teatro, também apresentação de teatro e música. E nós temos aqui o apoio do nosso casal, casal Steiger, como eu costumo chamar, que é o Isaac e a Ju. Eles são líderes do Ministério Steiger. Nós nos conhecemos através do Henrique, que foi um dos percussores do movimento do Caldas Late Night há uns anos atrás. Nós nos conhecemos através dele e, através disso, surgiu uma parceria que nos motivou a continuar nesse projeto. E nós vamos fazer aqui o sarau, e para isso a gente precisa de voluntários para que isso aconteça. E então, aqui eu vou colocar um QR Code no telão. Vocês podem escanear. Isso dá para uma comunidade que vai ser um meio de comunicação com os voluntários. Dentro dessa comunidade tem vários segmentos, como mídia, logística, equipe de som, equipe de mídia e os demais variados funções que vamos utilizar para fazer esse Caldas acontecer. E, no caso, precisamos de muitas pessoas para fazer esse projeto acontecer, e contamos com a igreja, com as pessoas, para que esse projeto possa ser realizado. Eu vou deixar um pouquinho a palavra para o Isaac e para a Ju, para eles poderem se apresentar formalmente, para falar um pouquinho do que é o Ministério Steiger. Bom dia, igreja. Não estava à espera que íamos falar hoje de manhã. Mas sim, pronto, no vídeo também já falei, nós fazemos parte, é uma missão realmente internacional que tem essa visão de como é que nós, como igreja, como é que nós podemos estar a alcançar jovens que muitas vezes, se só convidarmos, como o pastor também falou, se convidarmos para a igreja no domingo, pode ser que não vão ter interesse em vir. Então, se podemos estar lá com as pessoas, conversar com elas, mostrar o que significa seguir a Jesus, nós temos visto que muitos jovens têm interesse em conhecer a Jesus. Mas nós, como igreja, temos que ir até eles. Então, nós fazemos isso, estamos a liderar aqui a missão aqui em Portugal, mas a nossa missão está presente à volta do mundo, e acabamos por trabalhar bastante com arte, com música. O próprio Henrique hoje em dia faz parte da nossa missão e ele ajudou a desenvolver aqui o projeto no passado. Então estamos muito felizes de poder fazer parte desta parceria e ajudar também no Caldas. Vai ser muito bom. Eu só queria dizer uma coisa. Eu queria agradecer ao Léo e à Ana, são o meu braço direito e o meu braço esquerdo, porque eu sou ambidestra. E eles vão estar conosco nesse projeto, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem procurá-los também e a mim, para saber como vai funcionar o Caldas, e qualquer coisa é só nos procurar. Obrigado, Juliana. Obrigado, Isaac. Obrigado, Ju. Irmãos, isto não é optativo. Nós temos que nos envolver. Está bem? Nós, no passado, conseguimos atingir muitas pessoas que não aceitariam facilmente o convite para estar connosco, mas conseguiram ouvir o Evangelho, conseguiram perceber que Cristo pode fazer a diferença nas vidas deles. E esta é a mensagem que nós queremos passar agora também. Entretanto, vamos ficar de pé. Vamos ler o que diz o nosso Deus, a palavra do nosso Deus, no Salmo 96. Como de costume, eu vou ler aquilo que estiver escrito a branco e os irmãos vão ler aquilo que estiver escrito a amarelo. Diz assim a palavra do Senhor: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem dia após dia a sua salvação. Anunciem entre os povos a sua glória e entre todas as nações as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno do louvor.
mais temível do que os outros deuses. Esses deuses não valem nada. Foi o Senhor que criou os céus. Na sua presença há esplendor e majestade. No seu santuário há poder e beleza. Que todos os povos da terra louvem o Senhor e proclamem o seu poder e a sua glória. Deem ao Senhor a honra que é devida. Entrem nos seus átrios para lhe fazerem ofertas. Inclinem-se diante do Deus Santo, que se manifesta cheio de glória. Que toda a terra trema diante dele. Proclamem ao mundo inteiro: o Senhor é Rei. Por isso a terra está firme e segura. Deus governa os povos com equidade. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Exulte de alegria o mar e tudo o que ele contém. Alegrem-se os campos e tudo o que neles existe. Cantem de alegria todas as aves do bosque, na presença do Senhor que se aproxima e vem para governar a terra. Ele governará o mundo com justiça e governará os povos com equidade. Amém. Senhor Deus, neste momento em que louvamos o Teu nome, nós queremos Te pedir, ó Deus, que Tu aceites o louvor que Te queremos prestar, que fales ao nosso coração e que o louvor das nossas vozes, o louvor do nosso coração, a adoração das nossas mentes, seja como um perfume agradável para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos continuar louvando o nosso Deus, cantando Santo para sempre. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando
louvar a Deus é precisamente isto, é dizer que Ele é santo, que Ele será sempre santo, que Ele é Senhor e que Ele será sempre Senhor. Ainda de pé, vamos acompanhar a Sandra. A irmã Sandra, ela vai fazer a leitura do Salmo 145 e nós vamos acompanhar a leitura deste Salmo. Bom dia, igreja. Bom dia. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso, Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que temem dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Amém. Este é o Deus que nós louvamos, este é o Deus que nós cultuamos. E o que nós vamos cantar agora, o coro que vamos cantar agora, diz precisamente isto. Bênção e honra, poder e glória pertencem ao Senhor nosso Deus. Por isso, irmãos, se os irmãos quiserem bater palmas, não se sintam inibidos, batam palmas. Se quiserem cantar levantando as suas mãos e levantando as suas mãos, levantem as mãos. Se quiserem fechar os olhos, fechem os olhos. Importa que nós possamos, com as palavras que estamos a cantar, possamos louvar o nosso Deus. Não se preocupem com as pessoas que estão ao vosso lado. Preocupem-se com o que Deus está a ver no vosso coração e aquilo que vocês estão a mostrar ao nosso Deus. E a oração é esta, que Deus se sinta agradado com o nosso coração e que receba o nosso louvor. Poder e glória pertencem ao eterno Deus.
universo. É o Deus que criou os céus e a terra, que criou tudo aquilo que nós conseguimos ver. É um Deus que criou coisas que nós conseguimos compreender e que nós não conseguimos compreender ainda. É um Deus que, apesar de ser o Criador de tudo e sustentador de tudo, Ele se preocupa com a nossa vida em particular. Se preocupa com cada um de nós em particular. E nos ama tanto ao ponto de ter enviado o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Este é o mesmo Deus. O Deus Criador e sustentador do universo. O Deus que levou Cristo a morrer na cruz. É o Deus que nos ama diariamente e é o Deus que nós queremos louvar agora cantando este coro, Deus do universo. pensava que a igreja conhecia melhor. Eu peço desculpa, a escolha foi minha e o erro foi meu. Mas eu quero agradecer aos irmãos. Primeiro quero agradecer ao grupo de louvor porque estavam a fazer o melhor. E quero agradecer aos irmãos que começaram a ajudar-nos a cantar, mesmo sem nós termos começado. Desta vez foi o grupo de louvor, foram vocês, foi a congregação e não nós. Irmãos, nós não vamos cantar o resto, mas vai ficar uma promessa. Nos próximos cultos nós vamos voltar a cantar este hino. Para podermos aprender este hino como deve ser, para podermos louvar o Senhor, para podermos louvar aquele que é o Deus do universo. Está bem? Pode ser, irmãos? Está combinado? Sim. Ok. Então, irmãos, podem sentar. Já estão de pé há muito tempo também. Eu não sou matemático e não gosto muito de matemática, mas há um matemático chamado Murphy, um senhor americano chamado Murphy,
que tem várias leis enunciadas, tem um livro, inclusive, tem mais que um até, sobre este assunto, e existe um pressuposto que é conhecido como a Lei de Murphy. E a Lei de Murphy diz: se alguma coisa pode correr mal, vai correr mal. E foi basicamente a prova que a Lei de Murphy está correta que nós tivemos agora. Irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós lemos, capítulo 9, versículo 6 a 8, nós lemos: com efeito, quem pouco semeia, pouco poderá recolher. Mas quem semear muito, há de recolher muito. Que cada um dê conforme julgar bem na sua consciência. E não chorem aquilo que dão, nem deem de má vontade, pois quem dá com alegria agrada a Deus. Deus pode recompensar com abundância todo o bem que fizerem, para terem sempre aquilo que precisam e poderem fazer bem aos outros. Nós vamos ter um momento agora para recolha e para entrega dos nossos dízimos e ofertas. E nós não vamos separar, nós não estamos a separar a parte do louvor e a parte da entrega dos dízimos e ofertas. A entrega dos dízimos e das ofertas é também adoração, é também louvor, é também a forma como nós dizemos ao nosso Deus: eu vou entregar parte daquilo que tu me deste, porque eu confio que tu suprirás o resto. É demonstrar que confiamos em Deus, é demonstrar que esperamos em Deus, é demonstrar que tudo o que nós temos é efetivamente dele. Portanto, irmãos, eu vou pedir aos irmãos diáconos que nos possam ajudar. Quem quiser contribuir, quem quiser ofertar, esteja à vontade para isso. Não são obrigados, não se sintam constrangidos a participar numa oferta, mas aquilo que Deus pôs no vosso coração, aquilo que Deus tocou o vosso coração, podem pôr, podem ofertar. E enquanto nós vamos estar a fazer a recolha da oferta, nós vamos estar a cantar um outro hino, que eu espero que seja mais conhecido que o anterior. Um pouco, se calhar um pouco. Se calhar os irmãos brasileiros conhecem melhor este hino, e por isso eu vou pedir aos irmãos que falam português com aquele sotaque diferente do nosso europeu, que possam ajudar-nos também. Está bem? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas
agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que Tu tens feito. Nós te damos graças, ó Deus, agora pelas ofertas que foram entregues. Nós te agradecemos por cada pessoa que pôde ter a oportunidade de contribuir. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada oferta que foi feita. Pedimos a Tua bênção para cada pessoa que contribuiu. Te pedimos também a bênção para aqueles que não o puderam fazer. E te pedimos, ó Deus, sabedoria para aqueles que na Igreja têm a responsabilidade de gerir estas ofertas. Pedimos, ó Deus, que nos dês a sabedoria para fazermos tudo para o crescimento e engrandecimento do Teu reino. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre todos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu vou chamar o irmão... peço desculpa, eu hoje estou todo trocado. Elaine, por favor. Bom dia, igreja. Venham, crianças. Fiquem bem juntinhos aqui, tá bom? Mais pra cá, ó. Os pequenininhos à frente. Vem pra cá. Vem, Gabriel. Mais pra cá. Isso, muito bem. Igreja, a PEC mandou a arte para nós do acampamento de Páscoa. É aquela que está ali. E ali nós temos todas as informações para os próximos dias de 29 de março a 2 de abril. Então, ocorrerá lá na Quinta das Boas Novas, lá na APEC, o nosso acampamento de Páscoa. A idade das crianças ali está marcado de 8 a 12, mas nós já temos autorização para levar crianças de 7 a 13. O valor do acampamento é 90 euros por criança, por isso, igreja generosa. Fica aqui o nosso apelo mais uma vez, que os irmãos já preparem o bolso para ajudar as nossas crianças a estarem nesse acampamento que vai ser muito precioso para a vida delas. Salmos capítulo 36, 6. Ó Senhor Deus, Tu cuidas das pessoas e dos animais. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Salmos 23. Sejam fortes e corajosos, pois o Senhor vai com vocês. Ok. O Finéias vai orar por nós hoje. Papai do céu, muito obrigado por nós estar nesse dia na igreja. Abençoa todas as pessoas que estão aqui na igreja. Abençoa os pobres. Abençoa, dá amor para nós. Dá amor para aqueles que não têm. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Agora sim, eu vou chamar o Jorge aqui à frente. O irmão Jorge, para aqueles que
ainda não o conhecem, embora seja difícil. Já está há tanto tempo connosco, já faz parte da nossa família há muito tempo. O irmão Jorge faz parte da liderança do grupo da congregação em língua inglesa e ele vai fazer uma coisa que é bastante complicada, que é pregar numa outra língua que não é a nossa língua nativa. E ele está bastante... Não está nada. Está preparado. Está preparado. Irmãos, vamos ficar de pé. Vou pedir ao Rodrigo que possa vir e que possa louvar o nosso Deus e orar, pedindo a bênção de Deus sobre este momento. Oremos, irmãos. Pai querido que estás nos céus, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Pai querido, nós pedimos que o Senhor receba este culto como cheiro suave a Ti. E neste momento, Senhor, nós pedimos uma bênção especial sobre a vida do irmão Josh. Pai querido, que o Senhor use a vida dele. Pai querido, tudo aquilo que o Senhor já ministrou em seu coração, que ele possa transmitir também para a sua igreja, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Deus, fale através da vida do irmão Josh e que a tua palavra, o teu Espírito Santo, fale também aos nossos corações, Senhor. Pai querido, que o Senhor o abençoe, tire todo o nervosismo, dê calma a ele, Pai querido, para que ele possa ministrar bem a palavra, Pai querido, que eu sei que ele já se preparou bem para isso. Usa-o, Pai querido, e fala aos nossos corações, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Isaías 58, versículos 6 a 12. Por acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu, o cubras e não deixes socorrer o próximo? Então a tua luz romperá como a alva, a tua cura logo chegará, a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade do meio de ti, e se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltarão. E os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador de brechas e restaurador de ruas para a habitação. Bom dia, igreja. Bom dia. Se é verdade, normalmente eu prego em inglês, para o culto em inglês, mas hoje vou tentar em português. Hoje falamos de Isaías 58, 6 a 12. Eu sei que esta passagem foi dita por Isaías e escrita há muito tempo, mas acredito que é tão importante hoje como era naquela altura. Ouça novamente as palavras de Deus. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O teu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Serás chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Adoro essas analogias.
reconstruir ruínas. Isso representa restaurar fundamentos morais e espirituais há muito esquecidos, centrados em Deus, dentro de uma comunidade, transformando-a de um lugar desolado num jardim bem regado. Reparador de muros. Às vezes pode haver buracos na muralha protetora de uma cidade, normalmente quebrada por inimigos. Como reparador, isso refere-se a reparar a fragilidade em relações, comunidades e vidas e a fornecer proteção. Restaurador de ruas e moradias. Isso enfatiza a revitalização das áreas desertas, destruídas ou negligenciadas, tornando-as habitáveis, seguras e pacíficas novamente. É incrível. É isto que eu oro pela nossa igreja. Oro para que esta igreja construa, repara e restaura. Oro para que a nossa igreja seja uma luz na escuridão. Esta passagem foi escrita há muito tempo, mas continua a ser uma mensagem para hoje. Antes de começarmos, quero explicar porque é que Deus, através de Isaías, dizia estas coisas aos israelitas. Os israelitas estavam focados em fazer coisas religiosas, mas faltava-lhes o coração de Deus. Eu repito, os israelitas estavam focados em fazer coisas religiosas, mas faltava-lhes o coração de Deus. Estavam focados em fazer uma tarefa, assinalar feito, e não procuravam o significado por trás de tudo aquilo. Eles não procuravam o coração de Deus no que Ele estava a pedir. No meio de fazer coisas religiosas, estavam a fazer coisas que não deviam fazer. Não havia correlação entre o seu culto e jejum e a forma como viviam as suas vidas. A adoração e o jejum não os mudaram de todo. Não perceberam a razão pela qual deviam jejuar e adorar. Tinham falta do coração de Deus. Mais cedo, em Isaías 58, Deus diz: no dia de jejum, fazes o que quiseres. Exploras os teus trabalhadores. O teu jejum termina em discussões e conflitos e golpes malignos uns aos outros. Alguns de vocês agem como se estivessem a morrer e a sofrer quando jejuam. Isso é aceitável para Deus? Deus está a corrigir Israel. Os israelitas jejuavam como forma de adorar Deus, mas ao mesmo tempo continuavam a fazer coisas que não agradavam a Deus. Adorar a Deus deveria mudar as nossas vidas para melhor, certo? Se o nosso foco está em Deus, não deveria isso mudar a forma como agimos. A adoração deve ser mais do que apenas uma tarefa que cumprimos. A adoração deve mudar os nossos corações. No capítulo 6 de Mateus, Jesus fala sobre dar aos pobres, orar e jejuar. Ele fala de líderes religiosos que são hipócritas, porque por fora parecem e agem como se estivessem a fazer a coisa certa, mas por dentro fazem-no pelas razões erradas. Fazem-no pela estatura, pelo poder e pela sua própria glória, não por Deus. Por vezes, infelizmente,
Podemos ver isto hoje. Por vezes há pessoas na igreja que vêm ao domingo, cantam os cânticos, oram, ouvem a mensagem e depois o resto da semana agem como alguém completamente diferente. Tratam mal as pessoas e fazem coisas que não deviam. Assim, Isaías está a desafiar, a repreender a nação de Israel para alinhar a sua adoração e fé com o coração de Deus. Acredito que essa é uma mensagem para nós hoje também. Se Isaías estivesse aqui na nossa igreja, acho que ele nos desafiaria a amadurecer na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Aproxima-te do coração de Deus. Como quer Deus que seja a nossa adoração? Devemos perguntar-nos: por que estamos aqui? Estamos apenas a fazer uma tarefa para podermos marcar feito? Ir à igreja, orar, cantar hinos, é tudo o que significa ser seguidor de Jesus? Há mais? A nossa fé deve ser evidente ao longo da semana ou apenas ao domingo? Sempre que ficamos presos numa tarefa religiosa, que não muda quem somos internamente, estamos a perder o verdadeiro propósito. Corremos o risco de nos tornarmos religiosos na prática e de sentir falta do coração de Deus. Então, em Isaías 58, o que é que Deus diz sobre o verdadeiro jejum, a verdadeira adoração? Ele irá soltar as correntes da injustiça, libertar os oprimidos, partilhar comida com os famintos, abrigar os pobres, vestir os nus. A verdadeira adoração não é apenas uma tarefa a cumprir. A verdadeira adoração e jejum aproximam-nos de Deus. A verdadeira adoração ajuda-nos a compreender a vontade de Deus e a ver aquilo com que Deus se importa. Este é o coração de Deus. O coração de Deus bate pelos oprimidos. Acredito que a verdadeira adoração envolve ação. Podemos ver isto na vida de Jesus. Muitas das ações e ensinamentos de Jesus foram radicais para o primeiro século. Por exemplo, a ideia de um Deus amoroso, de que Deus nos ama, era radical na época dos gregos e romanos. Os deuses gregos e romanos não amavam ninguém além de si próprios. Os deuses gregos e romanos brincavam com o seu povo, causavam problemas e conflitos, e depois tinham de ser apaziguados com presentes. Os deuses gregos e romanos não se importavam com as pessoas e, consequentemente, não exigiam que o seu povo se importasse com os outros. Quando Jesus introduziu esta ideia de que Deus é um Deus que ama não só o seu povo judeu, mas que ama também aqueles fora de Israel, isso foi radical. Contrastava com o que normalmente se viu na cultura da época. Jesus também ensinou que Deus não vê os pecadores como alguém a perseguir e punir. Deus vê os pecadores como alguém a procurar e a recuperar a sua atenção.
Deus vai atrás dos pecadores não para lhes dar o que merecem, mas para os reconquistar. Jesus é o melhor exemplo disto. Jesus veio habitar conosco na terra, em carne. Jesus deixou o seu lugar no céu para descer e estar conosco. Nós, pecadores, nós, inimigos de Deus. Por quê? Não para punir, mas para restaurar a nossa relação com Deus. Quando Jesus chegou, a cultura judaica e os líderes religiosos usam os seus leis para manter mulheres e pecadores, samaritanos e pastores, leprosos e coxos no seu lugar. Disserem ao povo que Deus favorece os poderosos, o que Deus favorece os ricos, o que Deus favorece aqueles que têm os recursos, que Deus favorece aqueles que seguem a lei completamente, que Deus favorece principalmente homens prósperos e saudáveis, e que a pobreza e a doença são um sinal do desfavor de Deus. Se estavas doente, era porque Deus te estava a castigar. Por outro lado, se fosses rico e próspero, tinhas claramente o favor de Deus. Numa cultura assim, toda a ideia de compaixão era completamente desnecessária, porque nesse mundo as pessoas recebiam o que mereciam. Os pobres estavam a receber o que mereciam. E os doentes estavam a receber o que mereciam. E os ricos estavam a receber o que mereciam. Mas depois veio o Jesus. E por onde quer que fosse, tratava as pessoas de forma diferente. Falava com cuidado, compaixão e amor. Tratava as pessoas com dignidade, independentemente de quem fossem. Ensinava de forma a mostrar que a compaixão era uma expressão da força, não de fraqueza. Ela mostrou que fazer algo por alguém que nunca poderá retribuir é uma virtude. Que ser manso não significava ser fraco. Que as pessoas eram valiosas apenas porque eram humanas e criadas à imagem de Deus, e não pelo seu valor econômico ou pela sua capacidade de produzir na sociedade. Também Jesus elevou o estatuto de mulheres, numa época em que eram consideradas mais próximas da propriedade do que um ser humano. Jesus deu dignidade às mulheres de uma forma que não se encaixava na cultura judaica, grega ou romana. Cuidava delas, ajudava-as, ensinava-as e defendia-as. Defendeu e perdoou uma mulher acusada de adultério. Parou e teve uma conversa com uma mulher samaritana, quando os homens judeus não falavam com mulheres samaritanas. E foi radical. Nas suas parábolas, Jesus tem um samaritano como herói, em vez dos líderes religiosos. Jesus, no Sermão da Montanha, diz que não deves odiar os teus inimigos, mas sim orar para eles e procurar oportunidades para fazer o bem aos teus inimigos.
esta ideia de fazer o bem por pessoas que nunca farão o bem para ti, ainda hoje é um pensamento radical. Na época de Jesus, a limpeza era literalmente próxima da piedade. Quanto mais santo eras, mais limpo ficavas. Jesus virou tudo do avesso. Jesus não só curaria pessoas doentes, como as tocaria. Naquela época, as pessoas religiosas nunca tocavam nos doentes, porque os doentes eram amaldiçoados por Deus. E, no entanto, Jesus não só os tocou, como os abraçou. E ela curou-os. Jesus visitava as pessoas mais invulgares. Jesus convidou Mateus, o cobrador de impostos, embaraço para a sua família, para a sua tribo, para toda a sua nação, a segui-lo, e depois foi jantar à casa de Mateus. Em o livro Mateus 9:10, Jesus comeu na casa de Mateus. Muitos homens que recolhiam impostos e muitos que eram pecadores vieram à casa de Mateus e sentaram-se com Jesus e os seus seguidores. Os seus discípulos devem ter pensado que Jesus era louco. Para ir comer à casa de um cobrador de impostos, com os seus amigos cobradores e outros pecadores? Ninguém faz isso. Mas Jesus fez. Então, um dia, Jesus olhou para cima numa árvore e lá estava um pequeno Zaqueu, o cobrador de impostos. E novamente, disse a Zaqueu: deixa, eu também vou à tua casa. E os discípulos devem ter ficado horrorizados. Lá se vai a nossa reputação, a nossa limpeza cerimonial. Não admira que os líderes religiosos não gostam de nós. No outro dia, um centurião, um inimigo de Israel. Um centurião aproxima-se de Jesus e pede um favor. Tenho a certeza de que mais uma vez os seus discípulos questionaram se Jesus alguma vez ajudaria um inimigo de Israel. Certamente, ele não iria ajudar um centurião. E, no entanto, Jesus curou o seu servo. Jesus está a demonstrar como Deus é e como Ele vê as pessoas. Deus eleva a dignidade de cada pessoa porque não olha para as pessoas pela lente da economia, mas para as pessoas para a lente de terem sido feitas e moldadas à imagem de Deus. Jesus fez questão de declarar o valor das mesmas pessoas que a sociedade rotulou como sem valor. A primeira igreja compreendeu a mensagem de Jesus. A compaixão e a generosidade tornam-se a marca distintiva da igreja do primeiro século. A igreja primitiva cuidava de viúvas, órfãos e uns dos outros. Tal como a igreja primitiva, devemos fazer o mesmo. Assim como Jesus cuidou os outros, também nós devemos fazer o mesmo. Portanto, um dos papéis da igreja hoje é lembrar o mundo, através do nosso comportamento pessoal e corporativo,
que vermelho, amarelo, preto ou branco, homem ou mulher, rico ou pobre, toda a pessoa é preciosa aos olhos de Deus. Cada pessoa importa para Deus. Podemos ser criticados pelo que acreditamos, mas isso não vai mudar o facto de sermos famosos pela nossa compaixão e generosidade, porque esta é a demonstração de que Jesus nos deixou. Jesus não podia ter sido mais claro ao afirmar que a nossa devoção a Deus deve ser demonstrada e autenticada através da nossa compaixão e do nosso amor pelos outros. A nossa devoção a Deus não deve ser demonstrada apenas através de hinos, sermões e orações pessoais. A nossa devoção a Deus deve ser manifestada, demonstrada, autenticada através da nossa generosidade pessoal e cuidado para com os outros. Vamos continuar em Isaías 58. Se gastarem em favor dos famintos e satisfazerem as necessidades dos oprimidos, então a vossa luz surgirá na escuridão. A vossa luz surgirá na escuridão. Ela chama-nos a gastar-nos, a dar de nós próprios, de nosso tempo e dos nossos bens para ajudar e amar os outros. E nisso, a luz surgirá na escuridão. Gastar-nos. Isso vai custar-nos. Não será fácil, mas valerá a pena. Se seguirmos o caminho de Deus, então Deus nos guiará e proverá para que possamos ajudar os outros. Já vi isto muitas vezes em diferentes ministérios, onde Deus intervém e prova para o trabalho que está a acontecer. Deus está a dizer que, se me seguires, fizeres o que eu pedir, podes esperar que eu te ajude. Não. Agora, isso não é evangelho da prosperidade. Isto não é evangelho da prosperidade. Quero ser claro. Não servimos os pobres nem alimentamos os famintos para conseguirmos algo para nós próprios de Deus. Tal como não vamos à igreja, não lemos a Bíblia, oramos e jejuamos para receber coisas de Deus. Não damos o dízimo à igreja para esperar que Deus nos dê mais dinheiro. Não funciona assim. Fazemos tudo isto por causa do grande dom que Deus nos deu, o seu Filho, Jesus Cristo. Devemos a seguirmos Jesus, porque Ele nos ama e nós o amamos a Ele. Não fazemos essas coisas para ganhar algo para nós próprios, porque já nos foi dado o dom mais importante, a salvação e a vida eterna. Não há dom maior, e Deus nada nos deve. Não importa a quantidade de serviço que prestemos. Por exemplo, Lucas 14, 12 a 14. Então Jesus disse ao seu anfitrião: quando deres almoço ou jantar, não convides os teus amigos, irmãos ou irmãs, parentes ou vizinhos ricos. Se o fizeres, podem convidar-te a voltar e assim serás reembolsado. Mas, quando deres um banquete, convida os pobres,
os aleijados, os coxos, os cegos, e serás abençoado. Embora não vos possam pagar, serão pagos na ressurreição dos justos. Quando serás reembolsado. Agora? Não. Na vida eterna. No entanto, direi o seguinte: servir também nos ajuda. Servir também nos ajuda. Como seres humanos, temos tendência a fixar-nos na nossa própria situação. O facto de as coisas não terem corrido bem, ora perda do emprego, ora pessoa que saiu, ora doença, ou as finanças, ou o que quer que seja. E foco-me apenas em mim e a vida não parece tão boa. Talvez até questão de Deus. Mas quando me concentro em ajudar os outros, começo a sentir uma estranha libertação, um afastamento do meu fardo. As coisas não parecem tão mais quando olho para a vida dos outros. Quando percebo o qual abençoado sou realmente, talvez não nas coisas físicas ou na saúde, mas sabendo que Deus me ama, cuidado de mim e tem a eternidade à minha espera. Quando ajudo aos outros, vejo Jesus trazer luz para a escuridão e essa luz transbordar para a minha vida. Então, precisamos de partilhar a luz de Jesus, não apenas as necessidades físicas. Não devemos preocupar-nos apenas com as necessidades físicas dos outros, mas também com as suas necessidades espirituais. É verdade que muitas vezes precisamos de cuidar primeiro das necessidades físicas antes das pessoas poderem pensar sobre necessidades espirituais, mas enquanto servimos, precisamos de partilhar o Evangelho. No início do ministério de Jesus, descrito em Lucas 4, Jesus lê Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade dos prisioneiros e a recuperação da visão para os cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar os anos do favor do Senhor. Jesus então diz: hoje essa escritura está cumprida aos teus ouvidos. Se esse é o ministério de Jesus, como seguidores, então é também o nosso ministério, certo? Assim, ao servirmos aos outros, proclamamos as boas novas de Jesus. Contamos às pessoas o que Deus fez nas nossas vidas. Partilhamos sobre a maior esperança que existe, uma relação com Jesus. Isto tem de fazer parte do nosso serviço aos outros. Caso contrário, estamos a falar por não lhes dar a maior ajuda, o maior presente de nós, de todos. Para terminar, acredito que esta mensagem de Isaías é um desafio para nós. A nossa igreja tem uma oportunidade de chegar à nossa comunidade, para construir uma ponte para aqueles que estão na miséria, partidos, desesperados e solitários. A nossa igreja pode ser uma luz na escuridão. A nossa igreja pode reparar muros partidos, restaurar ruas e moradias e reconstruir velhas ruínas. Podemos tornar-nos pessoas que reparam, reconstruem
e restaura. Há esperança para a nossa comunidade. Há esperança para o nosso país. Mas só se seguirmos o exemplo de Deus, de Jesus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela sua mensagem. Obrigado pela sua filha. Ajuda-nos a ser uma luz na escuridão. Ajuda-nos a reconstruir, reparar e restaurar a nossa comunidade. Ajuda-nos a seguir o seu exemplo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Jorge. Não é fácil estar aqui à frente, muito menos pregar a palavra e muito menos numa língua que não é a nossa, de origem. Obrigado, irmão Jorge, pelo esforço. Obrigado também pelo desafio. E o nosso desafio agora é pegarmos naquilo que ouvimos e pôr em prática durante o resto da semana. Porque nós não somos chamados a ser igreja ao domingo, somos chamados a ser igreja todos os dias. Vamos ter a oportunidade de estar juntos nos vários grupos GPS que se reúnem pela cidade. Não vamos não desperdiçar estas oportunidades. E agora, para terminar o nosso culto, vamos ficar em silêncio, em oração, enquanto ouvimos o pós-lúdio, pedindo a Deus, orando, pedindo a Deus que nos possa dar a sabedoria para pôr em prática aquilo que nós ouvimos. So